Depois de A Maldição de Cinderela, temos Peter Pan, Pesadelo na Terra do Nunca. Antes de eu dar início ao filme, eu vou deixar a minha humilde opinião, que ninguém pediu. Eu até que gostei do filme, principalmente da ideia do filme. Foi bem melhor do que o da Cinderela a ideia, mas a execução foi a mesma. Bem ruinzinho. Bom, mas sem mais enrolação, bora pro filme. Nós acompanhamos a vida de Wendy, que tem os pais divorciados, mas ela mora com a mãe. O seu irmão mais velho, que eu não fiz questão de lembrar o nome, porque ele não tem nenhuma relevância na história, ele aparece, sei lá, 2 vezes no filme inteiro. E o seu irmão mais novo, Michael, que parece que usa peruca, gente. O cabelo desse menino tá horrível, claramente é uma peruca. E assim, a Wendy, a gente vai ter aqui no começo um mini drama, né? Ela terminou o ensino médio, aplicou para faculdade, passou inclusive, só que ela não quer fazer faculdade, ela quer pegar um ano sabático e quer se mudar para o centro de Londres com o seu namorado. E a mãe dela não concorda nada com isso. Wendy, você tem que botar a cabeça no lugar ou vai acabar trabalhando das 9 às 5 num emprego de merda. Inclusive, a mãe dela fez uns comentários do tipo, nossa, mas você vai mudar só por causa de macho? Mas lá na frente a gente meio que descobre que nem o namorado dela queria ir, sabe? Hoje é aniversário do Michael, ele ganhou uma bicicleta nova e tá super empolgado pra andar com ela, então ele quer ir pra escola de bicicleta, mas a mãe dele não deixa e tá muito em cima da hora, então a Wendy vai levar ele de carro. No caminho eles conversam sobre a mudança, ele fica triste porque ela vai ir, ela fala que é por um tempo, mas que depois ela vai voltar e chama ele para tomar sorvete depois da aula. Na escola conhecemos o melhor amigo do Michael, o Joey, e também descobrimos que a vida do Michael na escola não é tão fácil porque ele fica sofrendo bullying dos outros meninos, mas pelo menos ele tem o Joey para ajudar ele, porque quando o menino vem encher o saco dele, o Joey dá uma má resposta nele e o menino sai vazado. A Wendy vai pro trabalho, ela trabalha no salão de beleza, não acontece muita coisa, ela só fica conversando com as colegas sobre a mudança. Eu só mencionei essa parte porque é nessa parte que a gente descobre que tem as outras 2 atrizes do filme da Cinderela, a atriz que fez a Cinderela e a atriz que fez a rainha. Mas é só isso. Aí depois do trabalho, a Wendy vai até a escola pegar o Michael para eles irem tomar sorvete. Aí a Wendy tá ali esperando o Michael sair e o namorado dela aparece. E aí é onde a gente descobre que ele não tá interessado em ir, que ele quer ficar lá. E aí nessa conversa, ela não percebe que o Michael já saiu e o Michael também não vê ela. E no começo, lá quando ela foi deixar ele, ela levou a bicicleta dele e deixou ali, né, onde estaciona as outras bicicletas. Só que não faz sentido o Michael sair e nem sequer dar uma olhada em volta e ver se encontra a irmã dele, porque já estava combinado que eles iam tomar sorvete. E aí, assim, ele simplesmente vai, sai, nem procura ela, pega a bicicleta e decide ir embora pedalando. E daí isso acontece exatamente porque senão não teria filme. O Michael tá ali numa parte do trajeto, ele passa por uma floresta onde tá deserto, não tem mais ninguém. E aí ele é sequestrado pelo Peter, que nada mais é do que um maluco, um serial killer que pensa que é o Peter Pan. Inclusive, eu achei engraçado porque tem uma cena lá no comecinho do filme, que eu não mencionei porque não é muito importante, que daí ele vai na casa de um menino que tem aparentemente um sótão, e aí ele fica com a cabeça assim meio pra fora, estilo It, só que ele também, a maquiagem que ele usa lembra muito do Coringa. Daí na minha cabeça, se o Coringa e o Pennywise tivessem um filho, seria esse cara. Bom, a Wendy fica ali esperando, espera, nada do Michael aparecer, ela entra, fala com, acho que a diretora, não me lembro agora. Ela fala que as crianças já foi faz tempo, que não tem mais ninguém lá, e daí ela volta pra casa. Ela conta o que aconteceu pra todo mundo, aí chamam a polícia, e no final de tudo, a culpa recai sobre a Wendy. Assim, a mãe dela simplesmente fala, não, você é a culpada, você não estava prestando atenção, o menino sumiu por sua culpa. A mãe dela decidiu que é culpa dela e agora ela é a odiada da família, assim, nível de ser deserdada. Daí ali, enquanto eles estão conversando, o telefone toca. Quando a Wendy vai atender, ninguém fala nada, mas tem uma música de fundo. Alô? Aí a mãe dela chega, ela passa o telefone pra mãe dela, a mãe dela também escuta a mesma música, e meio que ela já tira uma conclusão de que provavelmente é o sequestrador que tá ligando. Aí corta pro Michael, né, que foi levado pra uma casa abandonada onde o Peter vive com uma pessoa misteriosa, que a gente ainda não sabe quem é, e vamos descobrir só mais lá na frente.
O Michael tenta fugir ali, né? Porque o Peter, ele entra ali no quarto e fica chamando ele pra brincar de esconde-esconde. E aí, meio que nesse momento, ele aproveita pra ver se tem alguma saída, se alguma janela abre, mas tá tudo emperrado, tudo com barra e ele não consegue fugir. No dia seguinte, por conta de toda a culpa que a Wendy tá sentindo, né? Porque ela se sente culpada e ainda tem mais o peso da família dela culpar ela. Mais especificamente a mãe dela. O irmão dela não fala nada, mas a mãe dela fica, não, a culpa é sua. E aí, juntando todo esse sentimento de culpa, ela decide agir por conta própria. Ela decide ir até a casa de um moço que passou pela mesma situação, que o filho dele também foi sequestrado, para ver se ele, né, sabe alguma coisa sobre, até porque ela desconfia que foi a mesma pessoa que sequestrou o irmão dela. Junto com ela vai a sua melhor amiga, que é a irmã do Joey. Eu não fiz questão também de decorar o nome dela, porque ela também não é muito importante ali na história. E o Joey também vai junto, então vamos 3 até a casa do moço. Chegando lá, eles descobrem que o nome do menino que sumiu é Timmy. E ele sumiu num dia que ele falou pro pai dele que ia na casa de um amigo. E ele nunca chegou à casa desse amigo e também nunca retornou para casa. Aí ele menciona que o Timmy sempre falou que não se sentia como um menino, que por dentro ele se sentia uma menina. E eu tô mencionando isso porque vai fazer sentido lá na frente. E ele também conta que também recebeu a ligação com aquela música de fundo e tal. Enquanto isso, o Peter intercepta um ônibus escolar contendo 11 crianças e mata todo mundo. E assim, ele tá meio obcecado porque quando ele tava ali conversando com o Michael, ele viu uma foto do Michael com o melhor amigo dele, Joey. E aí, ele meio que fica querendo levar o menino pra ficar com o outro. Só que daí não dá certo, né? Porque nesse dia o Joey não foi pra aula, ele foi com a Wendy lá falar com o cara. Então, ele acaba meio que se safando dessa. Daí, enquanto o Peter tá lá, né, fazendo a matança dele, enquanto ele tá fora, o Michael conhece finalmente a pessoa misteriosa, a figura misteriosa que mora junto com o Peter. Que nada mais é do que o Timmy. Agora ela se chama Sininho. E assim, ela já tá velha, assim, ela não é mais uma criança, se passou muitos e muitos anos. E aí, todos esses anos, ela meio que sofreu uma espécie de lavagem cerebral. Então, ela acredita na história do Peter, acredita que ele é o Peter Pan, acredita que ela é uma fada. Meio que ela fica ali, vivendo a vida com o Peter, porque meio que ele prometeu que no futuro eles também vão pra Terra do Nunca. E meio que eles vão ali, né, governar junto, ela vai ganhar os poderes dela, de fada e tal. E aí, inclusive, né, ela fala que todas essas crianças que estão desaparecendo, elas estão sendo mandadas pra Terra do Nunca lá, porque ela é um lugar maravilhoso, um lugar mágico. Aí o Michael, né, que não é bobo nem nada, ele fala, tá, e se lá é tão bom assim, por que que você nunca foi pra lá? Daí ela responde, né, que nunca foi, porque ela é especial e tal, e que ainda não é o momento, mas que esse dia vai chegar lá, né, que ela vai ganhar os poderes dela, de fada e tal. E o Peter falou pra ela que isso só vai acontecer também se ela não questionar nada, né, e seguir tudo ali conforme ele mandar. Inclusive, o Peter se droga e droga ela também. Isso também é importante falar, que é meio... provavelmente por isso que eles acreditam nessa loucura deles. Aí corta pra Wendy, ela já voltou pra casa, mas assim, ela não tá conseguindo falar com a mãe dela não tá conseguindo perdoar ela. Inclusive, a mãe dela fala que acha melhor ela ir morar com o pai dela, que não vai dar mais pra elas viverem juntas. Por conta disso, a Wendy vai dormir na casa do Joey, e lá ela vai assistir um noticiário, né, pra ver sobre o que aconteceu com as crianças do ônibus. E aí nós descobrimos que a Sininho, ou a Timmy, como vocês preferirem, foi a primeira criança a ser sequestrada pelo Peter. E ele fez isso quando ele tinha 17 anos de idade. E aí aqui pra mim já explodiu minha cabeça assim, que polícia incompetente. Porque assim, o filme não fala quanto tempo passou desde a primeira criança que desapareceu, mas eu chuto aí que pelo menos passou uns 20 anos. E o Peter, ele usa uma van vermelha, assim, gente. É uma van literalmente vermelha, nada chamativo. Ele vai pra cima e pra baixo com essa van. Inclusive, no dia que o Michael some, a van tava parada na frente da escola, na saída das crianças. E aí, assim, tem crianças desaparecendo, tem uma van vermelha suspeita pela região. E ninguém nunca ligou os pontos, assim, ele também nunca se mudou da cidade ali, sempre tá ali próximo, tudo bem que ele tá numa casa abandonada, mas ele tem uma van vermelha, tipo assim, eu não acho que deve ser tão difícil achar assim, até porque a van dele não é só simplesmente vermelha. Se eu não me engano, na van tá escrito Terra do Nunca, alguma coisa assim, então assim, não acredito que existam duas vans iguais naquela cidade. Enfim,
O Peter ainda tá obcecado com essa ideia de pegar o Joey e vai pra casa dele, chega lá, ele mata todo mundo e sequestra o Joey. Ele só não mata o Wendy porque ele nem sabia que ela tava lá, então ela consegue meio que se esconder e passa despercebida. Daí ela pega o carro da família e segue a van do Peter até a casa abandonada. Ela entra e se esconde, daí o Peter pega o Joey e leva até o quarto onde o Michael está e mostra pra ele, olha, eu trouxe seu amigo e não sei o quê. Oh, agora você tem um amiguinho. E daí ele começa a fazer um unidunité ali pra decidir qual deles dois vai ir pra Terra do Nunca aquela noite. O pobre do Joey é o escolhido. Mas que sortudo você é! Enquanto isso, a Wendy sai do esconderijo e vai até a cozinha e coloca o celular dela pra carregar pra chamar ajuda. Daí ela cata uma faca e sai pra procurar o Michael. E esquece o celular lá carregando. Nem preciso falar que isso vai dar ruim no futuro, né? Aí, no meio do caminho, a Wendy encontra com a Sininho, que desde a conversa que ela teve com o Michael, tá começando ali a questionar suas próprias crenças e faz uma vista grossa ali pra Wendy e deixa ela ir. Daí a Wendy encontra o Michael. Daí, de volta na cozinha, que eu disse que ia dar merda, deu. Eu falei, não falei? Eu falei que quando acontecesse eu ia falar que falei, não falei? Falei sim. O Peter tá ali conversando com a Sininho, né? E o celular da Wendy começa a receber um monte de notificações e aí começa a vibrar. E aí o Peter entende que tem alguém na casa, né? E aqui é engraçado porque automaticamente ele já fica meio cabreiro com a Sininho e meio que você sabia que tinha alguém aqui. Ele tem razão, mas assim, ele já chegou nessa conclusão assim logo de cara, ó. Eu acho que você sabia. Quem tá na porra dessa casa? O que tá acontecendo aqui, Sininho? Por conta disso, ele sai pra procurar, né, quem é o intruso. E aí, a Wendy e o Michael ainda estão lá no quarto tentando abrir a janela. Tipo assim, o Michael ficou ali alguns dias e ele já tentou abrir, como eu falei, ele já tentou achar um método de sair e não tem. E aí, eu não sei se ele não falou pra ela, eu não sei o que aconteceu, só sei que as duas antas ficam plantadas lá dentro do quarto, tentando abrir janela, não sei o que, acabam perdendo tempo, não saem pela casa pra procurar outra saída, e daí não tem nada que eles podem fazer. Eles escutam o Peter chegando, e aí só dá tempo da Wendy se esconder atrás de um ursão que tem lá no quarto. Não, você é burro, cara, que loucura. Daí o Peter chega e começa ali a pressionar, né, o Michael para dizer onde é que tá a pessoa que tá na casa e tal. E daí ele começa a dizer que as crianças que não se comportam ou que mentem não vão para a Terra do Nunca e que no lugar elas ficam sozinhas e sentindo dor. Nisso a Wendy aproveita que ele tá ali distraído e empurra o ursão em cima dele e ela e o Michael saem correndo e trancam o Peter lá. Mas no meio do caminho, eles encontram de novo o Sininho, que agora tá sob efeito de substâncias e não quer deixar eles irem. Daí a Wendy começa a desconfiar, né, que ela é a criança desaparecida e começa a chamar ela pelo nome, começa a falar que sabe o que aconteceu com ela, que conhece a história dela, que inclusive o pai dela tá morrendo de saudade dela. E ela acrescenta que o mesmo tá acontecendo com a família do Michael, que eles também estão sentindo falta dele. Isso abaixa todas as barreiras da Sininho e ela deixa eles irem. A Wendy e o Michael acabam se separando e o Michael vai para a cozinha, onde ele encontra o celular da Wendy, ele liga para a polícia e se esconde debaixo da mesa. O Peter acaba conseguindo arrombar a porta e ele vai junto com a Sininho para a cozinha. Lá, a Sininho começa a questionar o Peter, né, de que todas as vezes que ela quis voltar para casa, ele disse para ela que a família dela não gostava dela, não se importava com ela e não queria ela de volta. E tudo era mentira. É lógico que ele não aceita muito bem isso. E como punição, gente, essa cena é triste, tá? Ele quebra os dois braços dela e corta fora. A Wendy acaba encontrando o Joey, que ainda está vivo, e daí ela acaba encontrando uma saída e ajuda ele a sair, fala pra ele, meu filho, sai vazado e quando se encontrar alguém pede ajuda. E ela volta pra pegar o Michael. No caminho, ela encontra o Capitão Gancho, eu acho que é, né? Porque ele tem um gancho no lugar da mão. E ele, na verdade, é o segundo menino que foi sequestrado, que é o menino que eu falei lá no começo do filme, né? Que o Peter apareceu pra ele pela portinha do porão e tal. E aí ele tá ali acorrentado, e aí no susto a Wendy grita, e aí isso chama a atenção do Peter, que tá lá na cozinha. O Michael aproveita que o Peter tá ali distraído, enfia uma faca na perna dele e sai correndo. O Peter encontra o Wendy, e aí eles começam a brigar.
A briga se estende até a cozinha, inclusive parece que só tem a cozinha nesse cenário, gente. Tudo acaba na cozinha. Também tô cagado de fome. Aí a Sininho tá ali toda ferrada no chão, né? Mas nos últimos momentos dela, ela vira pra Wendy e fala pra ela não desistir. E aí o Peter fica com raiva, vai e mata ela pisando na cabeça dela. Fiquei muito triste porque eu tinha esperança de que ela ia reencontrar o pai dela. E a tonta, gente, da Wendy fica ali, assistindo toda a cena. Ela não tenta ajudar a Sininho, ela não tenta fugir, ela só fica ali. Daí o Peter vem vindo pra cima dela, só que ela pega uma seringa que tava ali no chão e injeta no Peter. Ele fica ali meio grogue e ela aproveita pra fugir e se esconder. Quando o Peter tá ali, né, distraído, procurando por ela bate na cabeça dele com um taco de beisebol e foge. Aí, o tonto do Michael, ele tá ali escondido atrás de uma porta e ele vê a Wendy passando correndo. E ele fica ali parado, ele não vai atrás dela, ele só fica ali parado e começa a chamar pelo nome dela, Wendy, Wendy, Wendy. Michael! Wendy! Wendy! Aí é óbvio que o Peter acha ele, né, e começa ali a enforcar ele. Só que a Wendy aparece e começa outra sessão de pancadaria. Aí, num determinado momento ali da briga, o Peter tá ali no chão e aí ele cata uma máscara que ele fica usando e fica: ai, não me machuca, eu sou só um garotinho, não sei o quê. Não me machuca, por favor. Não me machuca. Eu sou só um garotinho. Aí a Wendy olha pra ele com uma cara de pra cima de mim, não. E dá várias tacadas nele. Aí a briga recomeça de novo. E o Michael aparece ali pra apartar a briga e começa a bater na cara do Peter com um objeto. E aí ele bate várias vezes. E por fim, o Capitão Gancho aparece, que eu acredito que provavelmente a Wendy soltou ele, e termina o serviço. E aí, a Wendy fica ali abraçada com o Michael e no fundo a gente começa a ver as sirenes da polícia, né? E eu fico, gente, pelo amor de Deus. Como sempre nesses filmes, a polícia só chega depois que não tem mais nada pra fazer. Um ano se passa, é aniversário do Michael de novo, estão todos reunidos e quando eu digo todos, é só a família do Michael, tá? Porque o que aconteceu com o Joey, ninguém se deu trabalho de explicar. Simplesmente cortaram ele do filme e é isso, aceitem, o menino sumiu e é isso. Mas em um determinado momento da festa, o telefone toca e quando a Wendy vai atender, ela escuta a mesma música que o Peter usava. E o filme acaba assim. Por favor, Deus, que isso não seja um gancho para um segundo filme. Tchau!